Fala Piazara, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu tô aqui, depois de 2 semanas de folga, para falar com vocês sobre o pecado da memória curta. Roda a vinheta! E aí, gente, meu nome é Jonathan de Oliveira, tô muito feliz de ter você aqui no meu canal, depois de 2 semanas que nós ficamos parados após a nossa série. Tô muito grato por vocês terem assistido, terem compartilhado, terem curtido, algumas pessoas comentaram. Muito obrigado mesmo pela receptividade. E hoje, numa nova pegada, o Qual é a Boa vai ser um pouco mais slim, para ficar um pouco mais fácil para vocês assistirem também. E nesse sentido, nessa nova pegada, eu queria ler com você sobre o pecado da memória curta, ou a nostalgia que aprisiona, era um dos dois nomes que eu estava pensando em colocar nesse vídeo. E por que eu quero falar sobre isso? Eu quero falar com base em Êxodo, capítulo 16, do verso 1 ao 3, que diz assim: Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado lá no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Só para a gente se contextualizar, o momento dessa frase é durante o êxodo do povo de Israel. Eles já tinham saído do Egito e estavam caminhando em direção à Terra Prometida. E é muito engraçado você ler esse texto, ainda mais se você pegando o contexto geral, lendo lá de Gênesis, do finalzinho de Gênesis e passando por todo o início de Êxodo, e você saber que essas mesmas pessoas que estavam aqui reclamando de fome, reclamando de falta de comida, eram as pessoas que clamavam por libertação no Egito. Eles eram escravos, eles sofriam, os egípcios pesavam a mão sobre os israelitas, eles clamavam por uma libertação, eles clamavam a Deus por uma liberdade para poder se deixar da escravidão. E aí, durante esse período, esse momento, esse processo de libertação, eles saem do Egito em direção à Terra Prometida, então tem um processo. Durante este processo, eles chegaram ao ponto de olhar para Moisés, talvez nas primeiras dificuldades, e começaram a falar: pô, quem dera a gente tivesse no Egito? Quem dera Deus tivesse matado a gente lá no Egito? É muito louco pensar nisso. É muito engraçado pensar nisso. Porque eles clamavam por libertação, quando eles recebem a libertação na primeira dificuldade, eles olham para o Egito com um olhar bom, por assim dizer. Ali no versículo 3 mesmo, lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Gente, eles apanhavam tanto, sofriam tanto. A Bíblia é bem clara a dizer que o faraó cada vez mais pesava a mão sobre eles. Eram tratados como um lixo, como uma escória da sociedade. Mas a primeira dificuldade que eles tiveram no processo de libertação, eles olharam e falaram: não, quem dera a gente estivesse lá. Quem dera a gente fosse escravo no Egito ainda. Quem dera a gente tivesse morrido lá. E isso acontece por quê? Porque dentro de nós, durante a nossa caminhada de fé, nós vamos ter que lidar muitas das vezes com uma nostalgia falsa. Uma nostalgia que aprisiona. O pecado da memória curta. Porque na primeira dificuldade que eles encontraram no processo de libertação, a memória curta, ou o pecado da memória curta, já trouxe para eles a sensação de falar: nossa, tá sofrendo aqui no meio do deserto, vai morrer de fome, sendo que lá no Egito pelo menos tinha comida. E isso acontece com a gente. Muitas das vezes, durante o nosso processo de caminhada de fé, quando nós estamos lutando contra nossos pecados, e cada um tem o seu, até vai ser um dos temas dos próximos Qual é a Boa, da questão do como cada um lida com o seu bicho-papão, a gente luta com nossos pecados internos. E durante esse processo, porque a gente ainda não chegou à Terra Prometida, nós iremos chegar um dia, mas ainda nós não chegamos, durante esse processo, muitas das vezes, a nossa carne, o nosso corpo vai falar assim: nossa, quando você pelo menos estava no pecado, quando tu cometia teus pecadinhos, pelo menos tu tinha algum prazer. E aí, se a gente der ouvido a essas vozes, começarmos a dar vazão a esse sentimento, a essa ideia, a gente vai lá e peca, achando que pecar vai satisfazer a nossa alma. O complicado é que o nosso corpo, a nossa carne,
eles não nos lembram da parte ruim do pecado. Eles não nos lembram da parte ruim, da sensação ruim que é estar em pecado, da sensação de vazio que é estar em pecado, em como nós ficamos maus longe de Deus. A nossa carne ela só não lembra da parte, não, pelo menos se tinha algum prazer. E ela ignora todo o processo que nós estamos passando. E aí é nestes momentos que nós precisamos orar a Deus. É nesses momentos que nós temos que pedir orientação do Espírito Santo, força para continuar a jornada. Porque se a gente ficar só lembrando que no pecado eu tinha um prazer, e realmente no pecado tem um prazer. Só que no pecado junto com o prazer vem a morte, porque o salário do pecado é a morte. E a gente ignora esse ponto quando nós estamos no processo de libertação e nós começamos a pensar, nossa, se eu tivesse no pecado, eu falei, não, e a gente começa a alimentar isso. E a ideia é que nós, durante esse processo, quando a nossa carne nos clamar, quando a nossa carne nos chamar, falar assim, pelo menos tem prazer, que nós possamos pedir ao Espírito Santo, me relembre de qual é o salário do meu pecado, de como eu me sentia mal longe de Deus. Me relembre de aonde eu quero chegar, me relembre da terra prometida, me relembre dos meus objetivos. Porque nós estamos aqui durante uma jornada, é um processo. Nós passamos sim por uma santificação inicial e agora nós estamos numa fase de santificação progressiva, como o pastor Luciano Subirá diz no seu livro Graça Transformadora. Mas a santificação final a gente só vai encontrar quando Jesus voltar e a gente for morar no céu. Lá sim, nós não teremos mais nada que nos relembre do pecado. Não teremos mais nada que nos lembre dos pequenos prazeres que o pecado dava. Mas nós estaremos alegres, vivendo um eterno prazer. E um prazer que o pecado não pode nem chegar perto de igualar. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos relembrar que nós não podemos deixar que o pecado de memória curta nos atinja. Nós não podemos deixar que a nostalgia do pecado, que a nostalgia que aprisiona, volte a nos segurar e volte a nos impedir de caminhar em Jesus. Amém? Gente, é esse o tema do vídeo. Espero que você tenha gostado. Quero pedir encarecidamente, se inscreva no canal. Nós estamos aqui com mais de 130 inscritos. Eu gostaria de até o final de agosto chegar a 150. Então se você não é inscrito, se inscreve aqui, pô. Manda para algum amigo, compartilha esse vídeo com alguém. Nós queremos chegar a marca até o final de agosto de 150 inscritos. Eu peço encarecidamente, eu sei que todo mundo pede isso, mas curta esse vídeo, deixa o seu gostei aqui. Se possível, comente. Não assista o vídeo e deixe por assim, somente, por favor, comente que você vai ajudar muito o nosso canal. Além disso, quero relembrar vocês, a Eve também tem um canal no YouTube, vou deixar aqui na descrição, assiste lá, já tem 2 vídeos, os 2 são excelentes. E é isso, gente, uma boa semana, um grande abraço, até semana que vem, valeu e é nóis!